Olá, está no ar o Estúdio C, o programa cultural aqui da TV Câmara. E nesta edição, o nosso convidado é o quadrinista e ilustrador Valmir Orlandelli. O Orlandelli trabalha há 30 anos com história em quadrinhos. São 3 décadas construindo e contando histórias. Orlandelli, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Sempre muito gratificante poder falar do nosso trabalho, né, para o pessoal da cidade, assim, sempre muito legal. Eu que agradeço o convite. Que isso. Orlandelli, você nasceu em Bebedouro, veio para Rio Preto com 6 anos. Isso. Nessa infância, já tinha quadrinhos? Você lia ou você já desenhava? Como é que foi? A primeira lembrança que eu tenho de história em quadrinho é de Bebedouro mesmo. Eu lembro que o meu pai, naquelas visitas, cidade do interior era muito pracinha, né? Eu lembro que tinha uma banca lá, nem sabia direito o que era, mas lembro que ele comprou, sei lá, algum jornal, eu criança do lado dele, que devia ter ali uns 5 anos, e eu lembro que ele me comprou um gibi. Eu lembro que acho que era um gibi do Hulk, se eu não me engano. Olha só! Você vê como marca a gente, né? E marca não só o quadrinho, mas me marcou muito entrar numa banca de revista. É um lugar que para mim sempre foi um lugar incrível entrar numa banca de revista. Então, depois que eu peguei esse gibi, eu gostava muito da coisa do desenho, né? Comecei a me aproximar muito de consumir história em quadrinho. Depois dessa época, eu acho que eu não me lembro, até hoje, aí, no auge dos meus 50 anos de idade, não me lembro de um período sequer que eu não estivesse lendo alguma história em quadrinho. Assim, gente, sempre. Olha só, a banca ali é um mundo de possibilidades banca que abriu aos 5 anos, né? É uma pena que as bancas hoje não são nem bancas mais, né? São lojas de conveniência que tem algumas revistinhas lá para infelizmente. Você ver. Mas eu era tão viciado em banca que eu colecionava tudo, né? Eu colecionava tudo que existia para comprar de quadrinho, eu tinha. Até porque não era tão caro, a gente conseguia comprar. E eu já tinha tudo, na primeira semana eu já ia lá e comprava tudo, ia pegando tudo, e eu ficava toda semana indo na banca, entendeu? Sabia que não ia ter nada, mas vai que, né? Vai que aparece alguma coisa nova. Era bem legal. E o desenho, Orlandelli, quando é que ele começa a aparecer? Então, você vê que é um processo muito natural, né? Se você vai gostando de história em quadrinho, você vai gostando muito da linguagem gráfica, né? A coisa da linguagem gráfica ele é muito presente na história em quadrinho. Eu lembro muito bem que nas revistas do Maurício de Souza, da Turma da Mônica, o próprio Disney também, sempre tinham algumas páginas, como desenhar o Cebolinha. Como desenhar o astronauta. E aquilo foi me encantando de uma forma muito, muito bacana, sabe? Essa coisa de fazer o esboço, 3 cabeças e meia, não ficava muito bom, mas me ficou muito claro que tinha um processo a ser cumprido ali. E aí eu comecei a desenhar nessa época. E eu comecei a desenhar. Isso é interessante também. Não era nem por causa do desenho. Eu gostava muito de contar história. Eu desenhava para poder fazer uma tira. Então, né? Criança, minha principal diversão era usar o desenho para contar alguma história. Às vezes nem era uma história em quadrinho, era quase um desenho animado numa folha só. As coisas iam acontecendo e ia rabiscando por cima. Até que no final virava uma rabisqueira. Mas eu ficava pelo menos uma meia hora criando uma história numa única folha ali. Eu lembro muito bem disso na época. Era para contar história mesmo. Contava história. Sempre gostei muito mais da parte da história. Da narrativa do que do próprio desenho. O desenho, para mim, sempre foi uma relação como ferramenta. Tanto que eu nunca cheguei a estudar muito, isso me fez falta, inclusive, né? De estudar desenho para valer. Eu nunca fui muito disso. Porque eu estava sempre interessado, ainda mais que eu sempre me aproximei da linguagem do humor, a linguagem do cartoon. O cartoon tem um desenho muito espontâneo, né? Quando eu conheci o Enfio, então, aí caiu tudo por terra mesmo. Eu falei, nossa, eu não preciso mesmo fazer aquelas 3 cabecinhas que ele olhar certinho. Que pode ser de outro jeito, Pode ser de outro jeito. E eu queria, realmente, era fazer uma tira de humor. E aí o meu desenho, ele era sempre com essa pegada de ser uma ferramenta. Eu nunca fui de estudar muito técnicas específicas. A técnica eu estudava porque eu achava que ela ia servir para a história, né? Sempre foi assim, eu preciso aprender isso porque nessa história vai ficar bom se eu fizer assim. A motivação era muito mais essa do que a própria... Do que a técnica em si, a coisa da arte plástica, né? Vou aprender rachura, né? Eu achava legal. Cheguei a estudar informalmente desenho. Não sei se você lembra do Instituto Universal Brasileiro. Eu fui um dos que fazia aulas de desenho por correspondência. Eu mandava lá, era tudo tão rápido, né? Você fazia um desenho, mandava por correio. 2 semanas depois chegava a correção. Que legal. Aí você ia tocando. Foi legal, foi muito bacana aprender alguns fundamentos de desenho. Porque é importante ter também, né?
A coisa do fundamento do desenho é uma coisa que faz muito falta, assim, se você quer trabalhar com isso. Eu demorei para pegar porque eu estava em outro caminho, tanto que o meu trabalho ele é muito autoral um pouco por conta disso também. O que eu não conseguia fazer, eu arrumava um jeito, eu arrumava o meu jeito de fazer e acabou tendo um estilo muito próprio, meio por conta disso também. E me fala uma coisa, quando é que você percebe que isso poderia virar a profissão? Então, você ali jovem, já desenhando, super interessado por quadrinhos, tinha alguma referência próxima? Era palpável essa possibilidade de ser quadrinista, especialmente levar isso como profissão, né? Então, eu nunca teve essa leitura de vai ser uma profissão para eu pagar minhas contas. A gente tinha ali um desejo, né? Mas era muito desanimador, porque todo mundo que você conversava falava que Não, sai dessa, muito né? difícil. Eu lembro uma vez que foi numa oficina do Pelicano, né, o irmão do Glauco, no Ribeirão, e alguém sempre tinha essa pergunta, dá para viver de quadrinhos no Brasil? Aí os caras, eu vivo de quadrinhos. O que é viver de quadrinhos? Né? Depende você, onde né? você quer viver, né? Onde exatamente você quer morar. E aí, isso me marcou de uma certa forma, porque tem isso também. Às vezes a pessoa ela não quer viver de quadrinhos, ela quer ser um patrimônio muito grande. Aí é diferente, é outra coisa. Depende não só do teu trabalho autoral, né? Depende de várias coisas para esse sucesso comercial ser muito expressivo. Eu comecei a entender que eu poderia viver de arte, não só de quadrinhos, porque rapidinho eu entendi que só quadrinhos não ia dar. Eu cheguei a fazer publicidade e propaganda, eu trabalhava com publicidade. Isso me ajudou bastante a ter uma noção de montar página. Então, quando eu comecei a ilustrar no Diário da Região, aí comecei a fazer algumas ilustrações para a Editora Abril, para a Editora Globo. Aí eu falei, eu acho que eu vou largar a propaganda, vou ficar só com ilustração e quadrinhos. Isso foi por volta dos anos 2000, mais ou menos. Eu acho que eu já estava um pouco nessa pegada. Até então, fiquei muito, muito tempo mesmo fazendo os quadrinhos e tendo um outro emprego também. Que é o que, sei lá, 99% faz, né? Começa assim. Até porque esse negócio de começar com qualquer arte, como eu vou fazer isso porque é o que vai pagar minhas coisas, não é nem qualquer arte, qualquer profissão, na verdade. Né? Você começa e vai sentindo. Vai tateando ali, né? Vai tateando, só isso aqui não dá, eu tenho que arrumar uma outra renda, até que chega uma hora, isso aqui tá dando certo, eu vou me dedicar mais a isso, e aí você direciona. Aí eu direcionei muito para a área de ilustração. Sim. E de história em quadrinhos, então eu fazia muita ilustração editorial. Na época da ilustração, 2000 e pouco, desenhei para várias revistas, várias editoras, isso foi muito bom, isso amadureceu muito o meu traço. E eu comecei a trabalhar também no jornal, né? Que foi incrível profissionalmente, no sentido que todo dia você faz pelo menos uns 3 desenhos. Exatamente. Então, o tanto que a gente amadurece... E com hora para entregar, né, Orlandelli? Essa é a melhor escola do 4 mundo. 4 horas. Você quer trabalhar com desenho? Entra no jornal, porque não tem choro, né? Estou sem ideias. Mano, Te 4 vira. horas, fecha a página, não tem muito por onde você correr. Então, você vai desenvolvendo uma versatilidade de entender o teu desenho, entender o que você consegue entregar em quanto tempo, que isso eu levei para todos os lugares. Eu fazia ilustração para editoras, os caras mandavam uma página super complexa, mas queria pagar pouco. Aí eu falava assim, não, vamos fazer o seguinte, nesse valor não dá, porque eu vou demorar tanto... Eu peguei esse conceito teu aqui, eu consigo fazer isso, vai nesse servir, valor. vai ficar bom nesse valor. Os caras, não, mas ficou muito melhor que a minha ideia. Falei, então resolvido. Resolvido. Orlandelli, você falou do jornal, eu quero retornar um pouquinho. 94 é sua primeira publicação, a tira Violência Gratuita, no Diário da Região. Exato. E é dessa tira que vem um super personagem seu, Grump. Conta pra gente como foi isso. É um personagem muito querido por Rio Preto. Né? Exato. Todo lugar que eu vou, e o Grump, hein? E o Grump, hein? O Grump, o Violência Gratuita, foi muito... Eu fazia faculdade de publicidade e propaganda na época, e aí tinha uma amiga, a Luciana Almetso, e o André, que eles faziam uma tira que chamava... eu esqueci o nome da tira. Mas eles faziam uma tira no Diário da Região. E eles iam parar. Não quero mais, né? Ficaram acho que 6 meses fazendo. Foi uma época que o Diário abriu um espaço muito grande para tirista regional. Acho que eu nunca vi aquilo num jornal do interior, que era do cabeçalho ao rodapé, só tiras. Né? E acho que 80% da região, o que é mais interessante ainda. E ela falou assim, a gente vai sair, você quer? Eu falei, quero sim. Só que eu, 2 semanas para entregar alguma coisa. Eu falei, cara, não vou criar um personagem, né? Vou fazer uma tira aleatória, porque se eu criar um personagem, eu vou ter que ficar com ele para sempre. Né? Então, eu criei Violência Gratuita por conta disso.
Só que sempre aparecia um baixinho de cabelo espetado, muito parecido com o Fradinho do Enfio, né? Sempre aparecia um baixinho, porque eu achava engraçado desenhar ele e era bacana. E as pessoas começavam a perguntar, como é que chama o baixinho? Como é que chama o baixinho? Como é que chama? Como é que chama? Até que teve uma hora que tive que dar um nome para ele. Aí ele não chamava Grump, ele chamava Crumb. Que, na verdade, era meio que uma homenagem ao Robert Crumb, né? Por conta do Quadrinho Underground. Era muito... A violência gratuita. Olha o título da tira, pois né? É. Tinha esse pé aí no subversivo, queria agredir, né? Muito novo e tal. E aí, depois de um tempo, eu vi que o Grump não era o Robert Crumb, sabe? Ele era muito pateta, muito tontão. Aí eu tinha um amigo que ele nunca conseguiu falar Crumb, ele falava Grump. E nessa mesma época, acho que foi em 2002, mais ou menos, a Agência Estado, surgiu uma vaga na Agência Estado para publicar para uns 50 jornais. E quem ocupava essa vaga era o Jean Galvão, que é da Folha de São Paulo. E ele falou, senhor Orlandelli, eu estou saindo porque eu vou entrar na Folha. Você quer participar da seleção para ver se a tua tira entra? Eu falei, pô, lógico que eu quero. Aí eu mandei a tira, só que aí eu falei assim, pô, agora se passar, aí já tem que ir com o nome certo. Uma coisa é estar em Rio Preto, você fica enrolando os outros. Outra coisa é você passar para 40 50 e tantos jornais. E aí a tira passou, ela foi distribuída pela Agência Estado, foi quando eu mudei o nome para Grump. Porque por conta disso, já que vai alcançar um público maior, então tá na hora da gente tomar algumas decisões. Aí eu coloquei Grump, a tira passou a se chamar Grump. E aí foi publicada no Diário, acho que até 2018, né? Até final de 2018. Legal, muito tempo. Depois vem SIC, que já tem uma outra proposta, são histórias mais longas. E eu acho que o que bate pra gente, leitor, os quadros diferentes, né? Não são aqueles 3 quadros ou 4 quadros Exato. Sequenciais, né? Ela tem uma outra estrutura. Como é que nasceu essa ideia? E ela tem uma relação com o Salão de Humor de Piracicaba, Então, né? ganhou o primeiro lugar na categoria tira do Salão de Humor de Piracicaba. Vem muito dessa minha vontade de querer fazer quadrinhos, né? A tira convencional, dos 3, 4 quadros ali, é um espaço incrível, dá para você fazer muita coisa, mas ela é muito limitada em termos de... Se você quer fazer uma narrativa um pouco mais complexa. E eu queria brincar um pouco mais com isso. Porque eu também entendi que se você quer evoluir numa área, você tem que produzir aquilo muito. E eu sabendo que eu tinha um espaço no jornal, eu falei, o jornal não vai negar. A hora que eu vou falar lá, cara, tira o Agar de domingo, coloca uma dupla minha. Eu sabia que todo domingo eu ia ser obrigado a fazer uma tira, né? Então, eu testei o formato no Salão de Humor de Piracicaba. Ele ganhou o primeiro lugar, porque realmente era um formato muito fora do convencional. Ele ocupa o espaço de 2 tiras, mas, na verdade, é uma pequena HQ. A melhor definição que eu vi do SIC... Um jornalista de Piracicaba, que ele fala, são contos gráficos. Olha né? só. Contos gráficos. Pô, verdade, contos gráficos é uma boa definição. E eu conseguia brincar com tudo. Conseguia brincar com a síntese, conseguia brincar com a linguagem dos quadrinhos e com a parte gráfica, né? A coisa do designer, que vem um pouco dessa experiência da publicidade. Tudo. Então, foi uma experiência incrível fazer o SIC. Ampliou muito a minha bagagem de diagramação, de narrativa, porque você tem que resolver aquilo querendo ou não, é uma tira dupla. Exato. Né? Ainda é um espaço pequeno. É engraçado, teve uma época que um cara falou, ele me encontrou, falou, pô, gosto muito do SIC. Cara, mas tem hora que dá até dó, porque a ideia é tão boa e ela acaba muito rápido. Daria pra fazer um livro com essa tira. Eu falei, puta, é verdade, você não tá errado, não. Tem algumas que dá mesmo. Que bacana. Mas foi isso, foi o começo da minha quando eu entrei nesse outro caminho de fazer histórias mais longas, fazer as graphics, né? O SIC meio que é precursor. Ele entra entre o Grump e o Eu Matei o Libório, que foi a primeira mais longa que eu fiz. Ele fica nessa... Acho que no SIC eu aprendi, peguei confiança para fazer uma história maior, assim, sabe? Vamos falar justamente de Eu Matei o Libório, né? Essa HQ mais longa. E ela nasceu... Primeiro foi um conto, na verdade, conto. né? Essa sua intenção sempre de contar histórias. Uhum. Como é que foi essa transposição? Tinha uma publicação que se chamava Front, da Via Lettera. Era uma publicação que tinha o editorial dela era muito coletivo. Você mandava a história para ela ser aprovada ou não. E era muito bacana, tinha uma coisa muito democrática, por votos, assim. E todo número era um tema. E esse tema dessa edição chamava O Outro. Era isso. Então, sabe, eu tenho que fazer uma história de o outro. E Eu Matei o Libório é exatamente isso, né? São 2 pessoas completamente antagônicas. Distintas, Um é né? totalmente certinho, um cara que não erra, um cara ponta firme, e o outro é um relaxo, né? E eles têm ali o destino coloca eles para viverem juntos muito tempo, tudo. E eu sempre gostei de escrever. E ali
Eu sei, foi em 2000 e pouco, começo dos anos 2000 também. Eu já fazia história em quadrinho, mas ainda meu negócio ainda era mais tiras, né? Então, quando eu pegava esse design um pouco mais elaborado da história em quadrinho, eu arriscava algumas coisas, né? Ficava mais ou menos bom, a gente tava começando a fazer isso com um pouco mais natural. Aí eu mandei o conto e mandei a HQ. As duas foram muito elogiadas, Que assim. legal. Só que a HQ teve gente que não gostou do desenho. Porque ele é um desenho que cabia na tira, mas não cabia tanto numa história em quadrinho. Então eu não tinha uma linguagem de quadrinho. Olha só! Aí foi interessante, né? Porque muita gente gostou. Inclusive teve gente que gostou do desenho justamente porque era muito sujo, muito cartunesco, né? Aí, vou fazer o seguinte, publica o conto, então, e a HQ fica fora. Aí eu falei, não, mas eu não quero publicar o conto, não. Porque se eu publicar o conto, eu jamais vou fazer isso como história em quadrinho. Eu falei, então não publica nenhuma das duas, né? E aí foi muito bom ter feito isso, porque isso foi em 2002. Em 2013, que foi que saiu Eu Matei o Libório, era uma história na revista. Seria uma história de 7, 8 páginas. A HQ ficou com 40 páginas. Olha então só. Ela melhorou demais, ficou muito melhor do que se tivesse saído na época. Amadureceu. E foi muito bacana. E ganhou essa bagagem de fôlego, né? Porque acho que o principal medo, né, o desafio, é você ter fôlego para contar uma história e ela se manter, né? Qualquer narrativa. Você pega um filme mesmo, se ela se perde, você, ai meu Deus, dá vontade de acelerar. A história em quadrinho é igual, se você não conseguir colocar um ritmo interessante ali, ela perde o time, né? E no Libório eu senti que foi muito bom, assim. Peguei muita confiança de fazer histórias mais longas a partir dali. Que bacana. E quando a gente fala do mundo de Yang, já é um trabalho aí com referências em simbologia sobre cultura oriental. Conta pra gente um pouco desse trabalho. O mundo de Yang é porque eu já estava cansado de fazer o SIC. Mas eu ainda queria usar o meu espaço no jornal para treinar uma narrativa. Eu estava muito ligado em histórias fantásticas, né? Então eu queria criar uma série que eu publicava semanalmente. Aumentei uma tira, se o SIC era uma tira dupla, o Yang era uma tira tripla. Olha só. Ocupava espaço de 3 tiras no domingo ali. E eu queria criar uma história longa mesmo, uma história que tivesse uma pegada um pouco existencial. Eu tenho um perfil de cultura oriental, porque eu pratico arte marcial já faz mais de 30 anos também, né? Eu sou professor de 21, então, assim, eu tenho essa raiz um pouco, uma referência budista muito forte, e eu queria falar algumas coisas sobre isso também, né? A coisa do existencial, a coisa da fantasia, a coisa de você pegar simbologias e transformar medos em personagens. Então, era uma proposta muito bacana. E aí, quando eu comecei a fazer o Yang, a ideia era toda semana publicar mas não era uma tira fechada, igual o SIC. A tira de domingo, ela se conectava com a tira do outro domingo, então ela virava uma história só. A ideia era toda semana um capítulo. Só que aí é o desafio do tirista. Ele também não pode ser uma tira que ela não termine ali, né? É extremamente chato, né? Ninguém vai querer. Junta tudo, depois eu leio essa porcaria. Então, toda tira também era uma história fechada. Amarrada, né? Era amarrada. Terminava com uma sacada, terminava com uma piada, mas continuava na outra história. Aí foi muito bacana. Aí ficamos com o Yang até... Acho que no jornal... Ficamos, acho que até 2000... Eu sei que ele publicou umas 40 tiras ali no Diário da Região. Aí depois parou, cortou, eu saí do Diário e não justificava mais eu fazer no formato tira. Aí tive que optar. Falei assim, eu continuo nesse formato de fazer cada página uma história, ou eu aproveito que eu gosto muito de desenhar o Yang, um personagem que eu mais gosto de desenhar de longe. Que legal. E... vou para o formato de graphic novel e começo a explorar um pouco mais essa coisa gráfica. Então, a partir do segundo número do Yang, que são 3 livros, a partir do segundo número ele começou a ter esse grafismo mais de uma história mais longa. Eu não tinha mais essa obrigação de, numa página, fazer uma história fechada. Ali, né? Às vezes eu quero fazer uma página dupla com um desenho só, sabe? E aí cabia no livro. E aí, a partir desse número, do segundo, foi mais ou menos isso. E essa referência oriental é isso, né? Eu sempre pego... As pessoas gostam muito do Yang, porque ele, além dele ser engraçado, ele tem uma melancolia implícita ali e tem sempre uma questão, tem sempre algo que você fica... Pensando mesmo, né? Psicólogo gosta muito, né? Psicólogos acabam me seguindo muito, assim. Eu sinto muito feedback de pessoas que gostam de filosofia, psicologia, porque você cria um cenário para discutir essas questões, né? E quando você cria simbologias para discutir isso, você dá uma referência para discutir aquilo.
Então, isso é muito interessante, assim. Percebo que as pessoas gostam demais de poder... agora eu consigo falar sobre isso por conta que esse personagem é exatamente isso que eu estava pensando. Então, isso é muito legal. E essa pegada existencial do seu trabalho, foi alguma coisa natural que foi surgindo ou foi uma escolha deliberada? A gente vai amadurecendo bastante, né? Eu já não queria, mas o fato de eu ter parado de fazer o Grump foi um pouco isso também. Eu não queria mais fazer histórias só engraçadas, né? O Grump é o personagem pastelão, né? Muito engraçado. Adorei ter feito o Grump, é um personagem que tenho muito orgulho de ter criado ele. Mas a determinado momento eu não queria mais fazer histórias só engraçadas. Eu queria discutir mais algumas coisas, né? A minha vida pessoal também teve algumas tragédias muito fortes. Eu perdi um filho, né, com 2019. Então, me obrigou a mergulhar um pouco na minha obra, sabe? Essa coisa de eu ter que lidar com isso. A forma de eu lidar com isso é elaborar. Eu elaborava isso fazendo história. Entendi. Entendeu? Elaborava isso fazendo história. E isso já era até antes de acontecer isso. Mas a hora que aconteceu foi, assim, quase que uma obrigação, né? Assim, não obrigação, né? Mas quase uma necessidade. Exato. É a palavra mais correta. Uma necessidade de... Preciso pensar sobre isso. Preciso pensar sobre isso. Como eu vou pensar sobre isso? Fazendo o que eu fiz sempre, né? Criando uma história. Aí você cria um personagem. A coisa do personagem é muito interessante, porque você se protege. É diferente da autobiografia, né? A autobiografia você se expõe muito. O personagem, não é eu não. Não sou eu não, que estou sentindo isso, é que estou pensando Bento que tá ali. isso. É o Chico Bento, né? Não é comigo não, é com o Chico Bento, é com o Yang que está acontecendo aquilo. E isso me ajuda bastante, de certa forma. E eu percebo que ecoa muito nos leitores também. É impressionante, por exemplo, o Arvorada, né, que é do Chico Bento, o tanto que as pessoas vêm agradecer pela obra, porque fez ela enxergar de uma outra forma a partir da avó ou de outra pessoa querida, entendeu? Falei, você conseguiu fazer eu virar uma chave que eu não estava conseguindo virar fazia tempo. Tá? Então isso é muito bom. Você falou do Chico Bento, queria falar justamente sobre isso. Conta como que a Maurício de Souza Produções chega até você. Você já produziu 2 livros do Chico Bento, Sim. Já está no 3º. E como é que é desenhar a partir de um personagem de outra pessoa, né? Isso é muito como louco, é que é né? isso? Porque você vê, o Maurício de Souza, ele esteve presente na minha vida, acho que desde sempre, né? Porque a gente comentou no começo ali, eu lia tudo da Turma da Mônica. Pensando em trabalhar com quadrinhos, eu cheguei a tentar trabalhar como roteirista, porque eu acho que como desenhista eu não me enquadrava, lá por 1990 e alguma coisa. Porque, querendo ou não, no Brasil era o cara mais profissional, né? Era uma indústria realmente de quadrinho. É o Maurício de Souza, né? Ainda mais nessa época, né? 90, né? Não tem nem que falar. Hoje ainda você tem outros recursos, mas na época, se você queria trabalhar com quadrinhos, era Maurício de Souza ou algumas outras coisas ali, mas que era outro lugar, né? Era, né? Hoje você tem essa coisa a tecnologia muito acessível, né? Eu consigo fazer meu livro e eu publicar meu livro tranquilamente. É verdade. Naquela época era impossível. Você coisa de fotolito, se você não tivesse um lugar que você tivesse que contratar, você não fazia, não tinha como, né? E aí, em 2016, na verdade, 2017 saiu o livro. O Sidney Guzman, que é o editor do selo, ele mandou uma mensagem para mim, na verdade, mandou mensagem não, ele ligou. Ele ligou, o selo já estava muito forte, né, a Graphic MSP. Eu já tinha participado antes do MSP 50. MSP 50 foi um livro que homenageava os 50 anos do estúdio. Então, a gente tinha feito parte daqueles 50 autores selecionados. Okay. Então, foi o primeiro contato que teve com o estúdio. E aí, fez tanto sucesso esse livro, de ver os personagens do Maurício no traço de outros autores, que aí lançaram a Graphic MSP, que são histórias mais longas. A proposta é exatamente a mesma. Só que no MSP 50 a gente tinha 5 páginas para fazer uma história. A Graphic MSP hoje ela tem 80 páginas para fazer uma história. E aí, beleza, já que eu tinha participado do MSP 50, vai que, né, uma hora rola, aparece, mas a gente vai deixando, vai passando. Aí em 2016 rolou o convite, fiquei muito feliz. Quem escolheu o personagem nem fui eu, ele falou, você tem um personagem que é o seu número. Você gostaria de fazer o Chico Bento? Se fosse qualquer um. Se fosse o Franjinha, eu falei, gostaria. Gostaria de qualquer um, mas aí demorou um pouco para cair minha ficha, que o Chico Bento realmente era o meu número, entendeu? E aí ele falou assim, não, você é um cara que tem um pé nas questões existenciais, da filosofia, o Chico Bento tem esse olhar simples para as coisas. Né? Você nasceu e cresceu no interior, não tem como chamar um cara da São Paulo capital para fazer o Chico Bento, né? Não vai perder um monte de coisa.
E muito rápido eu percebi, puxa, cara, vai ficar muito bacana isso aqui. Eu gostei demais. E eu sempre falo que é 2 momentos, é o eba e o opa, né? Porque, a hora que a ficha cai, né? Agora, tipo assim, agora tá, você tem aí um lugar para você trabalhar que vai ser muito exposto e você não quer decepcionar de forma alguma, né? E você dá o melhor, né, para aquele, porque você sabe que aquele trabalho, ele vai chegar em lugares que o teu trabalho convencional provavelmente não chega, porque é um canhão ali de leitores, né? Tanto tem muitos leitores, que são meus leitores hoje, me conheceram por causa do Chico Bento. Então eu agradeço demais ter participado do selo e gosto muito de trabalhar as histórias do Chico, porque eu consigo resgatar esse lugar do interior, né? Eu nasci e cresci no interior. Quando eu morava em Bebedouro, a gente nadava em rio. Então, foi legal isso também, sabe? Você reviver. Porque a gente, quando é mais adolescente, ali eu tinha um pouco de receio dessa coisa de ser do interior, né? Hoje não, né? Nós é do interior mesmo. Você está tudo errado. E me fala uma coisa, Orlandelli, como é que funciona? Porque o seu traço é outro, sua pegada é outra, mas a quais características do Chico, da história, você se apega para manter a essência do personagem? O selo, ele tem essa proposta de misturar as duas cargas autorais, né? A única orientação que eu recebi, o traço a gente já sabe que tem que ser diferente mesmo, porque a proposta é exatamente essa. Mas a principal orientação não esquece que é uma história do Chico Bento. Esse personagem existe, esse universo existe. Está cristalizado, né? Todo mundo... Não pode a pessoa ler a história do Chico Bento e pensar em um outro caipira, sabe? Uma criança caipira, mas que não tem... A personalidade dela é diferente, não. Então, você tem que pegar essa essência. E para mim, o Chico Bento, a principal essência dele sempre foi... É uma criança muito engraçada, assim, ele é um personagem engraçado, mas ele realmente tem essa coisa quase poética da olhar simples, né? Para as coisas simples, assim. E isso conversa muito, né? Conversava muito com a linha de trabalho que eu estava fazendo na época. Então, para mim, fui muito por esse caminho, sabe? Uma criança que tem um olhar simples para as coisas, mas ao mesmo tempo tem a espontaneidade da criança, né? Aquela coisa muito explosiva, né? O Chico Bento, ele é explosivo, ele é muito estabanado, mas ao mesmo tempo ele não complica nada, tudo é muito simples. Mas por que não faz isso então, sabe? Assim, é tudo muito fácil resolver. E respeitando isso, você não tem problema com eles ali, sabe? Eu não tive nenhum problema de, tem que mudar isso, mudar aquilo, por conta de não respeitar o personagem. A gente mudou uma página que era o trabalho de edição, aí se a gente pegasse essa página e colocasse aqui, alguma coisa básico, assim, né? Nesse tipo de trabalho. O primeiro livro foi Arvorada, depois Verdade, e agora está vindo o terceiro, Viola. O que você pode adiantar um pouquinho disso? Não da história, mas do seu trabalho nesse terceiro. Tem uma viola. Não dá para adiantar muita coisa. O livro está para sair, inclusive. Já está para sair. Está para sair. Ele deve sair em torno de... Pensamos aí no primeiro semestre, com certeza ele já deve estar pronto já. Estou trabalhando nele, eu estou exatamente no 70% da produção. Está muito intenso, né, fazer esse trabalho. Está muito legal, porque essa coisa do terceiro é muito bacana também, né? Essa coisa da trilogia, né? Você fez um Arvorada, que é extremamente emotivo, é um traço que eu usava muito em ilustração. Aí depois fiz o Verdade, que eu já carrego um pouco mais o meu traço cartoon e misturo um pouco com o grafismo. E agora acho que no Viola eu meio que misturo um pouco mais, com um pouco mais de tranquilidade. Eu consigo fazer coisas que talvez eu teria receio de testar nos 2 primeiros. E tá uma história muito bonita, assim, uma história que continua com a mesma proposta dos 2 primeiros, de entrar um pouco nessas questões emocionais da vida. E a viola, né? A viola é um símbolo muito forte do interior, do caipira. Você usar esse instrumento como uma ferramenta de conexão para amarrar essa história está sendo muito bacana. Que bacana. Queria falar contigo, a gente falou aqui de Chico Bento. Chico Bento também foi premiado, ganhou o troféu HQ Mix, né, de melhor publicação juvenil em 2018. E aí falo de outra coisa indicada. A Coisa foi finalista do Jabuti. A Coisa foi na lista do Jabuti, a Coisa foi finalista do Jabuti, o Chico Bento Arvorada foi finalista do Jabuti também. O Sinal e Os Olhos de Bartô. O mais recente, A Coisa, foi finalista, a gente ficou muito feliz pela essa indicação, que é uma história seguindo essa mesma linha que a gente está falando, né? Que A Coisa é uma história muito forte. Eu percebo também que as pessoas que se conectam com esse livro, eles agradecem muito porque ele cria uma simbologia de uma sensação. A coisa é uma sensação, né? Quando algo muito ruim acontece na sua vida,
a coisa não é boa, ela não é malvada, ela não é nada, né? Ela não é um monstro que fica te aterrorizando. Ela simplesmente fica do Só teu te lado. toma, né? Eu lembro perfeitamente quando eu desenhei a coisa pela primeira vez, que eu estava no mercado comprando umas tomates. Entendeu? E eu estava simplesmente ali, parecia que tinha um negócio do lado, e eu falei, puta, que bosta, né, cara? Se eu estou comprando umas tomates para fazer um macarrão. Por favor, né? Eu poderia estar mais tranquilo. E aí eu cheguei em casa e comecei a desenhar como se fosse esse do meu lado, assim. Isso foi 4 anos antes de eu fazer o livro, entendeu? E aí eu desenhei esse bicho, eu não sabia que nome dar no arquivo, não faço tudo digital hoje. Falei, não sei que nome dar nesse arquivo, eu escrevi a coisa, entendeu? E aí ficou aí 4 anos depois, aí eu falei, pô, acho que tá num momento bom de falar sobre isso, né? E aí eu peguei aquele gancho dessa sensação que é personifiquei ela num bicho estranho. Quem deu uma definição muito boa foi o Fernando Caruso. Ele falou que a coisa é interessante, né? Porque a gente pensa num pessoa que está com depressão, pessoa que está com uma tristeza muito grande. Às vezes o monstro seria mais aterrorizador, né? O Fernando Caruso ele falou uma coisa que eu achei muito legal. Ele falou assim, mas ao mesmo tempo que ele é estranho, ele dá é uma coisa que dá vontade de se abraçar um pouco, né? E eu acho que é um pouco isso, você querer abraçar um pouco essa situação, porque você não tem como fugir dela. Então a coisa, acho que ela passa um pouco esses dois caminhos de sensações, né? Você não quer estar perto, mas ao mesmo tempo você não tem medo, né? Como fazer. Para solucionar ou para encontrar um caminho, precisa abraçar de certa forma, né? A coisa é um dos livros que teve um leitor que falou para mim, que ele falou assim, ó, eu sempre não consegui explicar o que eu senti, agora só basta emprestar o livro. É o tipo de coisa que me deixa muito satisfeito, assim, porque parece que conversou de forma honesta, né? Sim, esse tipo de direta, tema, né? esse tipo de tema ele é muito complicado por conta disso, porque para você cair no piegas, numa coisa rasa, panfletária, é muito fácil, né? Eu sempre me preocupo muito em tentar ser muito honesto, né? Tanto que nada termina tão bem, assim. Não tem como ser, no final coisa deu tudo linda, certo. Não, né? Não vai ser assim que vai... Porque não é assim que a vida não é assim, né? Não é assim, a vida não é assim, né? A gente só tá aqui falando, isso aqui existe, costuma ser dessa forma. E eu acho muito bacana quando acontece esse tipo de feedback. Que bacana. Você também falou que finalista Os Olhos de Bartô, né? Isso. E esse trabalho? Conta um pouquinho pra gente. Olhos de Bartô também é um trabalho... Olhos de Bartô foi numa época eu acho que estava entrando muito a onda da polarização, né? Das verdades absolutas, né? E o Bartô, ele é uma folha em branco, né? O Bartô, a história começa dele criança, mas você percebe claramente que ele tem um jeito diferente de ver o mundo, assim. Tudo é bonito. Tem uma frase que eu gosto que é tudo é bonito aos olhos de Bartô. Então ele não vê maldade em nada, inclusive onde tem o mal. Ele não vê. Mas até que ponto é positivo também você não enxergar o mal em nada, né? Porque às vezes a pessoa está fazendo coisas horríveis e você está achando que está tudo certo, porque tudo é bonito aos olhos de Bartô. E na história cria um pouco essa discussão de o que é certo e o que é errado aos olhos de quem, sabe? E que você pode pagar um preço se você não tomar uma decisão, apesar de todo mundo querer estar bem com todo mundo, ninguém querer tomar partido de nada, todo mundo quer ser neutro, mas em algum momento você vai pagar o preço de ser neutro, né? Você tem que... Cara, eu realmente não concordo com isso, né? Eu acho que isso aqui está errado. Independente se você... Não é para ganhar uma discussão, mas, existe isso aqui, eu não gosto disso por causa disso. Começar a olhar para as coisas de verdade, né? Olhar para gestos, né? Olhar para situações. Cara, tá acontecendo um negócio estranho, vocês não estão vendo que é estranho aquilo? Então tinha um pouco essa discussão. E é lógico, aí eu acabei levando... Ela é uma discussão de verdades, né? De pontos de vista, mas aí também de situações extremas e como a gente reage a essas situações. E foi parar em Portugal, né? Foi parar em Portugal. Hoje ela está publicada pela editora Lambi Lamp. Saiu ano passado lá em Portugal e está indo muito bem lá. A editora falou que o pessoal tem recebido... As resenhas do povo português são muito elaboradas, inclusive. Legal! Nossa, o pessoal faz a resenha, mas faz uma resenha mesmo. Aqui no Brasil não teve tanta resenha assim, não. Ô, Landelli, agora eu quero falar de um trabalho que é completamente inovador, o projeto Lusco Fusco. Você conta a história num formato de 15 centímetros por 1,60 m. Você, inclusive, trouxe aqui pra gente um exemplar, né? Esse aqui, mostra pra cá? Ali. Aí, ó. É 1,60 m de narrativa, né? O Lusco Fusco, a proposta dele é, desde o começo, é como se ele fosse um fluxo de pensamento. Sabe? É uma coisa que você vai pensando como se fosse um sonho, uma coisa meio onírica. O sonho você não sabe na hora que ele começa e na hora que ele termina, né?
Ela vai emendando uma coisa na outra. E uma proposta de trabalhar um pouco o meu lado da literatura, né? De escrever. Então ele tem uma pegada muito poética e essa coisa do grafismo colando uma coisa na outra e um objeto também que você consegue manusear, né? Você consegue interagir com ele, né? Ele é uma coisa que você tem que pegar ele e se conectar com ele de alguma forma. E fácil de carregar também, né? Fácil de carregar. Então, você cria a ideia dele fazer um pouco capa dura também, é sempre você cria um laço afetivo com ele. Desde o começo é como se você quisesse... E cada tema, cada lusco-fusco é um tema específico. Isso aqui a gente fala um pouco de inteligência artificial. Então, e é lógico, sempre acompanhando a linha do meu trabalho... tem algumas discussões fez aqui. Então, é como se eu quisesse pegar uma sensação, né, uma discussão e entregar de presente para alguém. Ele tem essa pegada de ser um presentinho, né, de a pessoa poder entrar e mergulhar em alguma sensação. Então, cada número fala de um único tema. Já são 4 números, né? Temos aqui O Mundo Acabou, Coloquei Minha Tristeza em Uma Garrafa, Marvin Escreve Poemas e Esse Lugar Não Está no Mapa. Esse lugar não né? está no mapa. Como é que foi encontrar uma gráfica que topasse fazer isso daí? Então, a gente acha que vai dar tudo certo. A gente vai procurar algumas gráficas parceiras, né? Eu trabalhei com gráficas muito boas, mas a gente faz orçamento em várias. Aí teve algumas que sempre, mas ficava ligando, mas como é que é exatamente? Eu tive que montei, colei, estou pensando em fazer dessa forma. E algumas realmente não passaram orçamento, vai que dá errado. Mas a gente tem um parceiro muito bacana, que é a Gráfica Viena, que eles entenderam, falaram, acho que a gente dá conta de fazer sim. E hoje eles têm um orgulho. Eu fui na Bienal do Livro em São Paulo, os representantes foram lá, falaram, isso aqui é o xodó da gráfica. O pessoal vai lá e não vai mostrar. Pessoal, né? A gente fez, tanto que quando o Lusco-Fusco ganhou Excelência Gráfica pela Bigráfica, e eles que inscreveram o Lusco-Fusco, Olha não foi só! E ganhou também HQ Mix 2024, projeto né? gráfico. Projeto gráfico. Essa coisa do projeto gráfico é legal, né? Porque projeto gráfico a gente só pensa na estética. Exato. O projeto gráfico não é só estética. Você tem que pensar qual que é a intenção, qual que é a sensação que o leitor vai ter quando pega esse material. Então, tudo isso conta. Então, o Lusco-Fusco, ele abraça tudo isso. Essa coisa de você ficar uma coisa grande e não tem quebras, né? Um desenho realmente emenda no outro. Você não sabe onde termina, onde começa. Tudo isso é projeto gráfico. Então, eu achei que foi bem legal ter ganho esse prêmio. Agora, a gente cai numa das publicações mais recentes. Também está aqui, você trouxe para a gente mais uma história para o velho Smith. Isso aqui história marinheiro, contador de histórias. Isso é outra questão muito complexa. A premissa dele é muito interessante, que é um marinheiro contador de histórias. O Smith ele vai para o mar e volta e ele gosta de contar histórias. Todo mundo escuta as histórias do Smith. E ele é um bom contador de histórias. Só que um dia, né, em uma certa ocasião, ele começa a contar uma história e ele não lembra do final da história. Ele começa a esquecer a história. Então, ele vai percebendo que a memória dele vai começando a falhar. Ele não lembra mais das histórias que ele viveu. Evidente que a gente está fazendo aqui uma alegoria à demência, Alzheimer. E aí, por que é mais uma história para o velho Smith? Porque ele quer contar mais uma, pelo menos. Então, ele vai para o mar para ver se acha mais uma história para contar. Porque ele sabe que é lá que as histórias sempre estiveram no mar. Então, ele vai para o mar para ver se ele acha mais uma história para contar. E aí, várias simbologias, a gente tenta, né, discutir de novo, sempre com muito respeito sobre o assunto. Estou muito feliz, inclusive, com a crítica desse livro, né? As críticas têm sido muito positivas nesse sentido de um assunto que tinha tudo para ser muito pesado, ele é trazido de uma forma leve, porém muito honesta também. E tanto que eu tenho alguns amigos, né, parentes que têm Alzheimer e tal, amigos, e ele falou, cara, tá muito vivendo o que eu quero dar pro meu irmão, sabe? Então, tipo assim, é um lugar ali que a gente tenta entrar e discutir coisas que não são tão fáceis de ser discutidas, né? E, felizmente, a gente consegue ter a felicidade de trabalhar com histórias, criar uma história para discutir isso de uma outra forma. Ô, Landelli, como é que é o seu processo criativo? Por exemplo, a história do Smith, por exemplo. Nasce primeiro a história na tua cabeça, você deixa dar uma amadurecida, ou você já vai para o traço? Como é que você faz isso? Primeiro nasce o problema. Primeiro nasce a angústia, talvez, assim. O vô da minha esposa, o vô Neco, ele gostava muito de mim, eu gostava muito dele também. E no final um pouco antes dele falecer, ele já estava num processo de demência muito avançado. E eu lembro que ele não lembrou de mim, nem a pau. Só que ele falava assim, ele não lembrava, porém ele sabia que eu estava lá por causa dele, né? E ele olhava, aí ele falava uma frase que inclusive está no livro, a frase, agora é assim.
Entendeu? Ele tem essa consciência que você, doido, em né? algum momento, você esteve lá, mas me desculpe, mas eu não lembro mais. Então isso me marcou muito. Eu falei, caramba, se a gente vive para colecionar memórias, né? A gente sai com os amigos, a gente sai com os filhos, com a esposa, a gente viaja, tira foto, né? Ainda mais hoje em dia, que tudo é documentado. Mas tem esse lugar que você não lembra nem do seu próprio filho, não lembra nem do... Você não lembra. E aí, pô, que estranho, né? Que situação estranha. E o que será que seria isso de verdade, né? Então a gente tenta falar, para onde vão essas memórias? Isso existiu de verdade? E aí vai várias questões. Você pode falar de religião, você pode falar de metafísica, você pode falar de um monte de coisa. Porque se aquele momento existiu em algum lugar do tempo, aquele recorte, aquilo aconteceu. Porque você não lembra, não existe mais... Tá? Então tem várias coisas sendo discutidas no livro nesse sentido, assim, né? E para onde vão essas histórias depois? Se alguém lembra, né? Porque a história aconteceu. Se tinha mais alguém lá, também viveu. Você esqueceu, o outro não, né? Então sempre em algum momento tem esse registro, né? Tem um registro, tá lá marcado. E aí? Isso é a identidade da pessoa, né? Porque teve aquele escritor que ele cometeu morte assistida lá, que ele também estava com Alzheimer, acho, não sei. O irmão da Marina Lima, isso, né? O Cícero. Cícero, né? E eu lembrei dele também. Porque ele falou assim, pô, o cara sabe o que ele fez, entendeu? Ele sabe o potencial, ele sabe a riqueza que é você lidar com sensações, lidar com sentimentos, criar histórias, escrever histórias. E chega um momento que aquilo sai um pouco do teu controle. Para ele foi tão pesado que ele, né, quer saber? Para mim deu. Para mim deu. E então, olha como mexe com a identidade da pessoa, né? A identidade. Quem que eu sou agora, né? O que sobrou? Eu sou ainda aquela pessoa ou sou outra pessoa? Então, são questões que a gente joga nas histórias aí. Não para dar resposta, porque acho que não tem como dar uma resposta definitiva. Mas eu acho que vale a pena pensar sobre, né? Porque você olha para... Quando você depara com a situação, você tem um outro olhar também. Esse olhar muito simplista me irrita um pouco, sabe? Que tudo é muito fácil de resolver. Né? Um olhar muito fácil de resolver, para mim, é porque você se deu ao trabalho de pensar sobre isso. Né? Você não se deu ao trabalho nem de olhar para o negócio, né? Se está fácil de resolver. Então, é um pouco isso. E me fala uma coisa, para publicar tudo isso, quais são as plataformas hoje, os caminhos que você encontra e que os quadrinistas, em geral, aqui no Brasil têm encontrado? A gente vê, por exemplo, quando a gente fala de tiras, os jornais hoje impressos sendo reduzidos em tamanho, sendo extintos. Para onde seguir para publicar seu trabalho, para dar vazão ao trabalho, né? Interessantíssimo. Eu sou da época que a gente queria publicar em jornal, né? A gente queria publicar em jornal, se tudo desse certo, você ia para a internet. Hoje é o contrário, você já começa na internet e provavelmente você nem vai parar no jornal, porque o jornal fica cada vez menos espaço, tudo, mas a pessoa ela entra na internet e depois vira um livro, por exemplo. Exato. Inverteu o caminho, né? Hoje as plataformas de redes sociais acabam sendo um caminho sensacional para você mostrar o trabalho. Na minha época a gente fazia muito com fanzine, né? Mas olha a diferença de alcance, né? Você vai pegar fanzine você entregava em mãos, inclusive, né? Era um trabalho, era gostoso, porque você... Eu lembro que tinha uma revista em 95, que chamava, era um jornalzinho, chamava Galeria. Todo número a gente fazia uma festa, festa mesmo. Sim. Contratava uma banda, para não sei o quê, para algo. Número lançamento. 3 do Galeria. Então, querendo, eu não ganhava uma roela, mas era divertido. Mas agora, pensando em mostrar o trabalho, você tem a coisa da rede social, você tem algumas plataformas. E se você, de repente, começa a ter um trabalho que tem uma visibilidade muito boa, você cria ali um público leitor, que é a única coisa que o autor quer. Se você tem um público leitor, você está sossegado. O importante é o leitor. Não adianta você sair para uma editora e você não tem um público leitor, aquele livro vai ficar parado. Né? E a rede social, ela meio que possibilita isso. Porém, ela é muito restrita ainda às web tiras, né? Aquelas narrativas mais curtas. Histórias mais longas, aí você consegue mostrar quem você é. Assim, sei lá, o Orlandelli, essa pessoa, aí você escreve, esse cara fala coisa interessante, o livro dele deve ser nessa pegada, então eu vou atrás. Então hoje tem muito disso, né? A figura do autor, ela é tão ou mais valorizada que a própria obra, né? Tanto que algumas contratações, o cara olha primeiro quantos seguidores ele tem. Entendeu? E isso está sendo basicamente em várias profissões. O que é né? terrível também, né? Você colocar o sarrafo nesse lugar de número de seguidores, né? Porque isso não tem nada a ver. Às vezes você tem um cara que escreve muito bem, que tem umas reflexões muito boas, mas ele não tem tantos seguidores. Aí ele seria muito mais interessante escutar do que aquele outro lá, que, sei lá, viraliza umas bobagens.
Mas ele vai, a hora que tiver uma entrevista dele, vai bombar. Ou o livro vai bombar, né? Porque essa coisa do livro, ele tem que se pagar também. Exato. Então, se você tem lá 200 mil seguidores, 700 mil seguidores, a editor, não, tranquilo, né? Dá para investir de boa. Então, a gente tem muito esse trabalho de você se mostrar um pouco. Porque é cansativo, porque a gente só queria escrever e desenhar. Mas hoje a gente tem que ser escritor, desenhista, editor, sabe? Tudo. Marketing, logística, a gente meio que faz um pouco de tudo. E a questão do financiamento coletivo, até mesmo as leis de incentivo, Perfeito. é o que ajuda o segmento hoje, vamos dizer assim. Hoje o quadrinho independente, o quadrinho nacional, ele tem muito calcado nessa coisa do financiamento coletivo e dos editais, né? Porque te dá sustentabilidade. Você ganha uma verba ali do governo para você produzir, porque pensa assim, o Smith inclusive, o Smith é PROAC. Ele ganhou o PROAC. Você vai ficar pelo menos uns 9 meses parado com isso. Como é que você vai ficar 9 meses produzindo uma obra? Para você produzir ela, você vai deixar de fazer trabalhos que são remunerados. Então, você fica naquele lugar de talvez essa obra nunca saia, porque você tem que toda hora parar para fazer um desenho de sabonete. Exato. De alguém que paga. Entendeu? Então, e aí o financiamento coletivo, ele ajuda também nessa parte, porque você só vai produzir o livro, e cada um faz de um jeito, né? Mas a ideia do financiamento coletivo é viabilizar o livro antes dele ficar pronto. Então, você busca a meta lá, financeira. Cumpriu a meta, já tem lá, já atingiu 20 mil, 30 mil. Pô, beleza, esse livro já está vendido. Vale a pena fazer ele. Então, você vai lá, cumpre o prazo que você combinou com os apoiadores, com os leitores, e você tem esse livro com a tiragem praticamente já vendida, mais da metade da tiragem vendida. Eu sempre olho o financiamento coletivo como uma pré-venda. Se aquilo não deu certo, pô, cara, não vai dar. Você vai fazer tiragem de pelo menos de 1.000, né? E aí aquilo de repente não rolou, melhor não fazer agora. As pessoas não estão querendo esse livro agora, ou eu não apresentei esse projeto direito. Legal, né? Depende de você muda o projeto, apresenta ele de novo, e aí ele sai. Então ele ajuda demais, e é muito nessa questão de você ter um trabalho sustentável, porque a principal pedra no sapato não é nem só do quadrinista, mas de qualquer artista, é conseguir fazer o seu trabalho ser sustentável. Eu consigo fazer, e eu faço, e ele volta para mim, para eu poder fazer outro, e você vai criando essa roda. E o autor independente, ele consegue esse caminho através de editais, financiamento coletivo e eventos, né? Coisa que a gente não tinha. Pois é, agora direto feiras, né? A gente não tinha esse lugar do evento do quadrinista, dele vai lá ter uma mesa para vender o material dele. Hoje tem CCXP, tem o FIC, Bienal de Curitiba. A própria Bienal do Livro de São Paulo. A Bienal do Livro, a gente fez uma experiência incrível agora na Bienal do Livro de São Paulo, porque a Bienal do Livro de São Paulo, ela não abre espaço para quadrinista. Então a gente juntamos mais 7 quadrinistas e a gente meio que alugamos mesmo um stand, compramos um stand por nossa conta para ver como é que funciona. Foi ótimo, legal. Foi ótimo, conseguimos ali, né? Todo mundo vendeu super bem. Então essa coisa de estar no evento, de fazer essa roda girar, é o caminho também, sabe? A gente fala, a gente não ganha dinheiro como autor, né? Mas eu estava discutindo isso com um amigo, Caetano. Falei, dá para viver de quadrinista, assim, porque a gente vende o livro. Não é, a gente não está vendo como quadrinista, está vendo como editor. É verdade. O autor continua ganhando seus 10, 8%. Ai, gente. Oi, Landelli. Agora a gente está se encaminhando para o fim da nossa entrevista. Eu queria fazer uma pergunta de uma questão que nos ronda aí, né? Direta, a questão da inteligência artificial. Como é que ela se apresenta para vocês, ilustradores, quadrinistas, né? E como é que você vê essa relação de algo tão frio, mecânico, vamos dizer assim? Total. Nessa relação de um trabalho que é tão criativo, que é tão autoral, que é tão, né, de original? É uma ferramenta, eu acho que é impossível você negá-la, é impossível você falar que não vai fazer campanha contra. Eu acho que não vai rolar. Isso já está muito presente, inclusive grandes veículos de comunicação. Saiu uma capa de inteligência artificial na Veja. Se a Veja coloca uma capa dessa, qualquer um coloca, né? O problema disso é, se você usa como ferramenta, talvez você ainda consegue, né, tirar alguma coisa positiva daquilo. O problema é que as pessoas não vão usar como ferramenta. Vão pegar, vão colocar qualquer coisa e usar só a parte estética. O grande problema nesse ponto, ao meu ver, é você baixa o sarrafo do que é uma coisa realmente boa no sentido emocional, né? Principalmente se você fala de arte, você fala de uma ilustração. Eu ilustrei muito livro infanto-juvenil, já ilustrei muito para jornal. Então, você não é um desenho, não é uma alegoria que você só colocou lá para enfeitar o texto. É uma obra à parte.
Tanto que vocês costumam assinar juntos, né? Por exemplo, quando é livro, exato, né? Vem o nome do autor, vem o nome do ilustrador. E hoje tem muita gente usando a inteligência artificial como assim, faz aí uma montanha com pôr do sol, entendeu? Pôr do sol atrás. Mas não pensou em nada, né? Então, nesse ponto, eu acho que a gente vai ter que tomar muito cuidado para não tornar uma mente muito preguiçosa, né? Porque tudo fica tão fácil, tão fácil, tão fácil, que você não consegue nem questionar aquilo mais. Porém, eu não consigo ver muita saída para isso. Porque é uma boa ferramenta. Não vamos falar que é uma ferramenta horrível. Só que, para mim, é sempre assim. Quem tem... O contratante é quem determina, sabe? Se um grande jornal começa a usar a inteligência artificial em obras autorais... Se uma revista começa a usar uma capa em obras autorais, você está dando sarrafo, você deu a medida ali. Teve um caso muito recente que o Prêmio Jabuti, ele chegou no final da ilustração, a inteligência artificial. Só que só foram saber na hora que chegou na final, né? Aí é uma questão muito interessante, né? Porque se chegou na final, então o trabalho era bom graficamente. Entendeu? Então, o que estamos discutindo aqui? A gente está discutindo a qualidade gráfica, que para mim é daí para melhor, não vai pior. É recente esse negócio. Né? Agora está discutindo a autoralidade disso. Porque, na verdade, a inteligência artificial não cria nada, né? Ela pega um monte de coisa que já foi criada e cria uma outra coisa à parte. Mas ela não tirou do nada isso. Ela pegou a referência dela. Felizmente, a CBL ela determinou que se foi criado por inteligência artificial, é desclassificado. Porque, senão... Aí acabou. Aí esse mercado editorial totalmente já é comprometido, né? Mas a coisa do trabalho mais intelectualizado, produção de texto, produção de imagens para um livro, ainda estão um pouco tomando cuidado com isso. Agora, na propaganda já é uma realidade. Né? Porque a propaganda sempre foi mais fria, né? Propaganda parece que ela não tem esse compromisso de conversar com a alma das pessoas. E a propaganda ela quer vender mesmo. A gente entende que vai ser isso mesmo. Agora, quando você vê num livro infantil, caramba, é a história, né? Você tem que ter uma pessoa fazendo aquilo. E eu lembro que na época que saiu, que a CBN ainda ficou discutindo se ia ser desclassificado ou não. Sim. Eu falei, se fosse um livro de poesia feito por inteligência artificial, ia ter essa discussão? Nenhuma, né? Entendeu? Nossa, a poesia foi feita pela inteligência artificial? Não, mas esse livro aqui, do Marvel, é exatamente isso. O Marvel, ele é um poeta. E aí no livro eu falo, não, ele é um bom poeta. Os poemas dele são muito bons, entendeu? Mas é um robô, entendeu? E aí, da onde saiu? E aí, né? Ele saiu Quem do é outro o poeta, Marvel, né? É muito... Eu acho assim, é uma ferramenta, é irreversível. A gente tem uma responsabilidade muito grande de ver o que a gente vai fazer com essa ferramenta. Talvez crie um ciclo aí do ruído ser um pouco valorizado como arte, sabe? Olha só. O ruído, assim, tipo assim, a coisa tem um humano que fez isso aqui, né? Eu vou fazer torto, vou fazer desse jeito só para mostrar que é de propósito, sabe? O texto tinha muito disso, eu coloco umas brincadeiras, umas palavras assim. Não, tem um humano atrás disso aqui. Não é uma coisa que você digitou um prompt ali e saiu uma imagem bonita, né? Porque, de verdade, eu ainda não acho bonito aquilo. Eu acho assim, nossa, graficamente é colorido. Mas quando... Ele é muito igual em vários sentidos, assim. Você vê que não teve um trabalho, principalmente em ilustrações que eu tenho visto, assim, um trabalho da pessoa querer conectar o texto, conectar a ideia com o negócio. Queria colocar uma imagem para aquilo. Entendi. A gente passou muito por isso com o banco de imagem, né? Em jornal. Muito ilustrador perdeu o emprego por causa daquele CD com 1000 desenhos. E era mais ou menos isso. Ali o sarrafo já caiu bastante. Pega as ilustrações de 1985 na Folha de São Paulo e pega agora, entendeu? O sarrafo diminui, sabe? Você pegava uma Marisa, que tinha um desenho que era muito orgânico, aí a pessoa começa a querer fazer tudo certinho, e aí acaba perdendo um pouco disso. Olha que bacana. Landelli, quero agradecer imensamente esse papo, essa conversa, foi ótimo, e deixar aqui portas da TV Câmara sempre abertas a seus próximos lançamentos, as suas próximas histórias. Maravilha, viu? Eu fico muito agradecido, né, de poder falar do meu trabalho, principalmente aqui na TV Câmara, para a cidade que eu estou aqui já faz bastante tempo, né? Rio Pretense, nato, e é sempre bom falar de quadrinhos. Que bacana, muito obrigada. Eu vou deixar para vocês que quiserem acompanhar o trabalho do Orlandelli no Instagram, é @Orlandelli. E tem também um site super completo, www.orlandelli.com.br. Pessoal,
A edição de hoje fica por aqui, infelizmente, tinha muito papo para rolar. Se você quiser rever este programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. E olha só, nós estamos também no YouTube Music. E lá você ouve a gente como podcast. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela audiência e até o próximo programa.